momento. Iniciamos a gravação. Vou compartilhar a tela do AutoCAD com vocês. Certo? E já vamos começar então a nossa aula. Só um minutinho. Então é o seguinte, pessoal, como eu falei com vocês logo que a gente entrou na sala, hoje a gente vai falar de algumas coisas que são importantes. Eu vou até escrevendo aqui para vocês. Então, o que a gente vai falar na nossa aula hoje? Como configurar as cotas. Então, esse vai ser o nosso primeiro ponto. O segundo, pessoal, vai ser comando para alterar as escalas dos desenhos. Terceiro ponto, comando block, que é para blocar um desenho. E comando explode, que é para explodir um bloco. Né? Então, da mesma forma como eu posso construir um bloco, eu posso desfazer esse bloco com o comando explode. O comando para alterar a escala é o comando scale, certo? Pessoal, vocês devem ter reparado aqui que o meu AutoCAD ele está em português, porque foi o que eu consegui instalar aqui, porque o meu anterior acabou a licença e eu instalei o de versão estudante também. E aí eu achei mais fácil também instalar o em português para poder explicar para vocês algumas coisinhas, tá? Mas continuem fazendo aí no inglês, porque ele é mais usual. Inclusive, eu estou passando aqui o nome do inglês, porque a gente vai continuar utilizando eles em inglês, ok? Deixa eu aumentar aqui essas informações para ficar mais visível. Então, vai colocar aqui 4. Ups, ficou muito grande. Tá? Então, essas são as informações que a gente vai ter hoje na nossa aula, tá? Então, pessoal, para começar, eu trouxe aqui para vocês essa planta de uma planta baixa de uma casa comum, certo? Ela ainda não está terminada, mas ela é uma planta interessante para a gente poder fazer as cotas, porque ela tem algumas características que a gente precisa na hora de fazer a cota, certo? Então, só deixa eu colocar aqui essa linhazinha de projeção do telhado, só para completar ela. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, pessoal, para eu cotar a minha casa, eu preciso configurar a minha cota, certo? Então, como que eu vou configurar a minha cota? Eu vou mostrar aqui para vocês no meu, e aí eu vou dar um tempinho, inclusive, para vocês entrarem aí no CAD de vocês e seguirem esses passos, enquanto, aqui ainda durante o tempo da aula, tá? Para não ficar para vocês fazerem tudo sozinhos depois, que ninguém vai lembrar de tudo, né? Aí, ó, então, como que eu vou configurar a minha cota? Eu venho aqui, nesse botão, certo? Que é a Annotation. E aí, lá no AutoCAD em inglês, ele fica no mesmo lugar, certo? E aí eu venho aqui, nesse Annotation, eu tenho aqui a opção para configurar meu texto, que é o A. Tenho a opção para eu configurar o estilo da cota, que é esse desenho aqui. Eu tenho aqui a opção para configurar o estilo da linha de chamada múltipla e configurar também tabela.
Hoje a gente vai se concentrar aqui para configurar cota, certo? Então aí, ó, aqui eu abro, eu já tenho aqui, ó, diversas cotas prontas, tá vendo? Diversos estilos de cotas, ó. Então eu tenho essa cota aqui, que é a cota de escala 1 para 50, a cota standard, que tem para todo mundo, a standard é a cota padrão. Eu tenho essas outras cotas aqui, certo? Mas eu sou livre para criar e apagar quantas cotas eu quiser. Então, daí, para eu configurar a minha cota ou criar uma nova, eu venho aqui em gerenciar estilos de cota, certo? Então, aqui embaixo. Alguém perguntou alguma coisa? Não? Então, beleza. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá? Então, aí eu cliquei aqui, eu venho em gerenciar estilos de cota. Aqui, ó, tem todas as cotas que eu tenho criada, certo? Todas as cotas que eu tenho criadas. E aí eu posso fazer o quê? Criar mais uma, tá? Eu vou até, vamos ver se eu consigo aqui. Eu vou excluir essas cotas que estão aqui. Ixi. Tá, essas aqui não tem como excluir. Calma lá. Ó, então eu venho aqui na cota, aliás, na anotação, no segundo item, que é o de cota, clico em cima e venho em gerenciar estilo de cota. Tá. Aí eu vou excluir. Tá, alguns tipos não podem ser excluídos porque eles são padrões do AutoCAD, tá? Mas de qualquer forma, a gente vai criar uma nova cota, de acordo com o que a gente quer. Como que a gente vai criar? Aí eu clico em cima dessa cota aqui, Standard, que é a cota padrão, e aí eu venho aqui e coloco em Novo, certo? E aí eu vou criar um novo estilo de cota, sendo uma cópia da cota padrão, certo? Então eu vou pegar todas as configurações padrão e vou replicar aqui para essa minha cota. Então eu vou criar aqui a cota, que é a cota escala, eu vou chamar ela de escala 1 para 100, certo? Então todos os meus desenhos que forem na escala 1 para 100, eu vou usar essa cota, certo? Eu vou dar aqui um continuar, tá? Aí, quando eu dou um continuar, ele abre essa telinha aqui, essa telinha de configuração, certo? Aí, aqui eu começo a configurar a minha cota. Então, eu vou andar por todas essas abas aqui, até terminar de configurar a minha cota do jeitinho que eu quiser, certo? Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa. Como que tá aparecendo aí para vocês no Teams? Vocês estão enxergando a tela do AutoCAD normal? Sim, professor, tá normal. Ela tá piscando ou não? Não, tá piscando não, tá normal. Então, beleza. É que para mim aqui ela tá piscando. Acho que o meu computador tá meio travadão. Mas enfim. Então, ó, como que a gente vai fazer? A gente vai escolher então a cor primeiro da nossa cota, certo? Então, daí a gente deixa ela branca ou amarela, certo? Aí a gente vai escolher o tipo de linha dessa cota. Então, ó, geralmente vai ser uma linha contínua, mas se eu quiser escolher uma linha pontilhada, por exemplo, eu tenho essa opção de escolher a linha pontilhada, certo? Mas a gente deixa aqui a linha contínua, certo? A gente deixa aqui por bloco. A espessura da linha a gente também pode escolher, tá? A gente deixa aqui a espessura que está comum. E aí agora a gente começa a trabalhar. Espaçamento da linha até a base, da linha de base, certo? Então, qual que é a linha de base? Aí eu vou alterando aqui, ó. Então, se eu quiser o que que significa isso? Que ela vai estar a 1 milímetro de distância da linha de base, certo? Quer ver? Eu vou colocar aqui 10 e a gente vai ver a diferença que vai acontecer. Espera lá. Ok. Aí eu venho aqui, só vejo se está aqui minha escala 1 para 100, e aí eu vou ver como que está a minha cota. Ó. Então, deixa eu só fazer uma aqui para a gente ver como que está a cota. Então, a cota está assim, certo?
À medida que a gente for fazendo modificações, vocês vão ver que vai alterando aqui. Então, vamos mudar lá a nossa linha que a gente estava fazendo. Então, eu venho aqui de novo, gerenciar estilos de cota, clico aqui na minha escala 1 para 100, que agora já está criada, e aí agora eu não venho em novo, eu venho em modificar, tá? Então, ó, linha de base lá, a gente estava na linha de base, tá 10. Eu vou colocar 1 agora. Vamos ver qual é a diferença que vai dar. Alguém identificou alguma coisa? Ó, vem aqui em gerenciar. Tem alguma coisa que não está mudando. Certo. Então, vamos manter o tamanho que estava mesmo. Essa linha aqui não vai fazer diferença para nós. Tá? Aqui, ó, estender além das linhas de cota. Então, aqui está 0,18. Esse aqui a gente pode, vamos ver a diferença que ele tem. Vamos colocar 10 aqui. Então, ok, fechar. Aqui, ó. Vocês viram que deu essa diferença aqui. Antes, essa linha, ela estava ultrapassando só um pouquinho aqui a linha de cota. Agora que eu coloquei 10, ela está ultrapassando 10 vezes 10 metros, né, entre aspas, mas seriam centímetros no meu papel, da minha cota, certo? Então, eu volto lá para modificar a minha cota, e aí esse tamanho eu ajusto do jeito que eu quiser. Se eu quiser que passe 1 centímetro, eu coloco 1. Se eu quiser que passe meio centímetro, eu coloco 0,5. Tá? Eu vou deixar então 0,5. Aí, deslocar da origem. 0,5 ainda é muito, 0,3. Aí, deslocar da origem. Então, aí ele está aqui ó, com 0,625. Vamos colocar 10 para vocês separarem a diferença. Então, aqui, ó, ok, fechar. Aqui. A minha linha, qual que é a origem dela? A origem da cota é aqui nesse ponto, porque foi aqui que eu cliquei. Agora ela está a uma distância ó, maior do que a que estava antes. Né? Estava 0,625, agora eu coloquei uma distância maior. Então, olha como ficou a configuração da minha cota. Então, daí, nesse caso, eu preciso... Então, aqui, ó, na minha cota, o 0,625, 0,625, certo? Essa é o deslocamento que eu quero para minha cota, certo? Aí depois, pessoal, eu tenho aqui algumas opções dessas linhas de extensão, que são essas linhas laterais. Se eu quiser deixar elas pontilhadas, certo? Ou se eu quiser deixar elas contínuas, eu deixo contínua mesmo. Eu posso escolher também a espessura da linha. Aí eu posso suprimir elas. Então, ó, se eu suprimir as duas linhas, ó, elas somem, tá? Então, eu tenho só daí a linha de cota. Aí fica só essa linha de cota aqui, certo? Então, essas são as linhas que eu posso gerenciar aqui, modificar na minha cota, mas a gente deixa essa linha de extensão aqui. A diferença é que a gente coloca aqui pelo menos 1 centímetro distante, que daí a gente não deixa a nossa cota em cima das paredes, geralmente, tá? Mas isso não é uma regra, então a gente deixa 1 aqui, certo? Aí a gente vai para nossa parte de símbolos das setas, símbolos e setas, né? Então aqui, ó, qual é o símbolo que a gente vai colocar para indicar o início e o fim da cota? A gente geralmente usa, pelo menos para projetos arquitetônicos e projetos aqui da área da construção civil, esse traço de arquitetura, tá? Então daí a gente escolhe aqui, ó, tanto no primeiro e no segundo ponto, que é o início e fim, quanto para a linha de chamada. A gente escolhe os três o traço de arquitetura. E aqui a gente vai variando o tamanho da seta. Ó. Então aqui ela está, aqui, se eu colocar 0,18, no meu papel, como a minha cota está 1 para 100, ela vai ser 0,18 centímetros. Então, ou seja, 20 milímetros, né? 0,18 centímetros, 2 milímetros. 2 milímetros, isso. Então, aí, com isso, é um tamanho bom até, sabe? Porque se eu colocar muito grande, o que acontece? Vou colocar 5 aqui, para vocês verem. Olha o que acontece. Olha o tamanho
da minha linha, tá? Então, isso não é legal. Então, eu preciso colocar pequenininho, porque ela vai ser só um detalhezinho. Então, eu venho aqui em modificar, coloco aqui o 0.18, 0.2, 0.25, aí é com vocês, tá? É o que ficar melhor no desenho. Mas olha como fica bem melhor assim, certo? Então, ó, e olha só, reparem que está muito distante a minha linha de extensão até o meu ponto. Então, eu posso reduzir esse valor, certo? Então, eu venho aqui em modificar, venho lá na minha linha de extensão, deslocar da origem 1 é muito, eu tenho que então deixar deslocar da origem ponto 30, no máximo também, porque daí vai me dar aí mais ou menos 3 centímetros, 3 milímetros de distância, certo? Então daí já fica bom, ó, tá ficando melhor a configuração da minha cota, tá? Aí eu continuo modificando. Vamos lá, modificar a nossa cota. Eu tô mostrando parte por parte para vocês terem uma ideia sobre o que, que muda, né? Para a gente conseguir entender melhor, certo? Aí depois disso a gente vem aqui para o texto, certo? No texto a gente vai escolher o estilo do texto. No caso aqui a gente tem Arial disponível, mas eu posso, nesses 3 pontinhos aqui, escolher qualquer letra que eu quiser, certo? Mas a gente vai manter essa letra aqui padrão, tá bom? Então daí eu não preciso escolher um outro tipo de letra. A cor, a altura do texto, então aqui a altura do texto está 0,18. É o tamanho que vai ficar no meu papel. Então, aí, se eu estiver deixando 0,18, no papel, a hora que eu imprimir, ela vai estar com 2 milímetros de altura. Talvez seja muito pequena, eu posso colocar 0,25. Mas dependendo do meu projeto, se eu tiver muita cota, vai ficar poluído. Então, eu tenho que ir dosando para ficar melhor, certo? 0,25 é um bom tamanho, tá? Aí aqui eu vou escolher o tamanho. Ó, quer ver? Eu vou aumentar aqui para 1, o tamanho, a altura do texto 1. Olha o tamanho da cota que vai ficar. Ah lá, fica enorme, certo? Ela equivale a 1 metro no papel, que é 1 centímetro. Então, 1 centímetro de cota é muito grande, né? Então, aí eu venho aqui em modificar e eu coloco lá os meus ponto 22, certo? Aí aqui, ó, posicionamento do texto. Então, daí eu coloquei aqui centralizado, né, na vertical ou na horizontal, acho que é uma boa. A não ser que eu queira colocar no cantinho da meu cômodo, isso não é usual. Então, na horizontal também, se a cota vai ser centralizada. Direção da vista, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tanto faz. Deslocamento a partir da linha, 0,9, tá? Aí, esse deslocamento é o deslocamento, é a distância que ela fica da linha, né? Aí, alinhamento do texto na horizontal ou alinhado com a linha de cota. Então, o que que isso significa? Se minha cota estiver na vertical, ele vai ficar alinhado aqui, ó, na linha da cota. Então, quer ver? Eu vou dar um OK para vocês. Ah lá. Então, eu quero que o meu texto fique assim, alinhado com a linha da cota, e não na horizontal, tá? Aí eu venho aqui em modificar de novo. Uma coisa importante que a gente vai ter que fazer é o seguinte. Aqui em unidades primárias, a gente tem aqui a precisão da nossa cota, né? Então, daí a gente vai usar o formato decimal, só que a precisão da cota a gente vai deixar com 2 casas decimais, né? Porque geralmente a gente vai fazer as cotas em metros, então 2 casas decimais é o suficiente, certo? Aí o separador é a vírgula, né? Aí eu uso aqui certinho a vírgula. Aí aqui, ó, o fator de escala, isso é muito importante. Por quê? Porque, ó, se eu estou desenhando, se eu estou fazendo meu desenho lá, tipo, eu quero desenhar 1 metro e eu faço uma linha de tamanho 1 no meu AutoCAD, então quer dizer que eu estou considerando que 1 metro é uma unidade do meu desenho, certo? Então, isso quer dizer que o meu fator de escala é 1 para 1, né? Eu estou desenhando 1 e ele equivale a 1 metro, certo? Então, daí a minha escala estando em 1 para 100, eu deixar o meu fator de escala aqui
quer dizer que a minha escala está 1/100 e eu não estou alterando isso. Só que eu posso desenhar eu posso fazer um desenho na escala 1/100 e depois transformar essa escala, certo? Mas isso a gente já vai conversar já a hora que a gente conversar um pouquinho sobre escala. Mas aí é que agora a gente faz o quê? Uma outra coisa que é importante... Deixa eu pegar aqui, das alternativas, tolerância, não é isso mesmo. Ó, não preciso exibir as unidades, escala 1/100. Tem um negócio... Aqui, pessoal, achei. Isso que eu queria achar. Aqui na aba ajustar, eu tenho o posicionamento do texto, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó. Quando o texto não estiver na posição padrão, eu coloco ele ao lado da linha da cota, sobre a linha da cota, com a linha de chamada, ou sobre a linha da cota, sem a linha de chamada. Então, daí eu escolho sempre aqui, ó. Sobre a linha da cota, com a linha de chamada, certo? Sim, é isso. E tenho mais uma que eu quero achar aqui, eu não estou achando. Enfim, assim ficou a nossa cota. Ela está com muita diferença aqui, ó, passando na linha de extensão. Então, eu venho aqui na minha linha, aqui na minha linha de extensão está com 0,3, além das linhas da cota, eu vou colocar 0,2 e dar um OK e fecho. E aqui ficou configurada a minha cota, certo? O que vai acontecer, pessoal? Eu vou colocar a minha cota e eu só não estou feliz com o negócio, porque esse número aqui tem que sair do centro. Espera aí, rapidinho. Símbolos e setas. Aqui, ó, posicionamento do texto. Na verdade, ele não é interessante que seja centralizado nesse sentido, porque aqui, ó, centralizado significa que ele vai ficar aqui, ó, no centro da cota. Então, eu coloco acima, porque daí ele fica em cima do texto da cota. Tanto vertical, quanto quando ele for na horizontal, aí eu coloco centralizado. Mas aqui na vertical eu coloco acima da linha de cota, tá? Porque fica melhor na hora de visualizar o desenho, certo? Ele é mais padrão dessa forma, tá? Então, como que ficou a nossa configuração, para depois vocês configurarem? Aqui, nesse espaçamento, aqui nessa primeira parte, a gente deixa tudo do jeito que tá. Se quiser alterar um pouquinho aqui o tamanho da linha da cota, o tamanho da linha de extensão depois da linha da cota pode alterar, mas não precisa alterar em nada. Aqui em símbolos e setas tem que escolher o traço de arquitetura, que é esse tiquezinho aqui inclinado. Deixar o tamanho da seta do jeito que está.
Em texto, eu posso escolher aumentar ou diminuir o meu texto. Eu vou diminuir, eu vou deixar em 0,2 para ele não ficar muito grande. Aqui, deslocamento a partir da cota. Então, é o quanto ele vai ficar acima da linha de cota. Então, é interessante deixar aqui bem pertinho da linha de cota. No ajuste, eu vou colocar aqui no posicionamento do texto sobre a linha de cota, tá? Quando for menor do que ele alcança. Em unidades primárias, eu vou colocar aqui 2 casas decimais de precisão e vou manter primeiro, aqui por enquanto, o fator de escala de 1, né? Porque se eu estou construindo em 1 para 100, eu vou manter essa escala de 1 para 100, certo? E é isso. Unidades alternativas eu deixo da forma como tá. Tolerâncias eu deixo na forma como tá. Certo? Aí dou um OK e a minha cota está configurada. Tá certo? Agora chegou a hora de cotar de verdade. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou cotar, então, cômodo por cômodo dessa minha casa. Tá? Então, daí eu faço isso. Eu clico aqui na cota e venho e coloco a minha cota nos 2 pontos que eu tenho que fazer, certo? E continuo cotando parte por parte, certo? Aí eu clico aqui na cota e insiro ela. Clico aqui na cota e insiro ela, certo? Ó, clico aqui na cota, do ponto a ponto que eu quero, insiro ela, certo? Pessoal, seguinte, eu vou dar agora um tempinho, 2 minutinhos, para vocês abrirem esse gerenciador de cotas para vocês criarem a vocês, certo? Eu quero que vocês façam isso agora para poder terminar a aula já com a cota configurada, certo? Então, vai lá. Qual o caminho que vocês vão fazer? Anotação. Aqui no segundo quadrinho vai estar standard, provavelmente. Você vem em gerenciar estilo de cota. Primeira coisa, você clica em cima do standard e clica aqui em novo. Dá um OK e vai criar uma nova cota. Aí você já vai cair direto lá na abinha modificar. Aí quando você for modificar, você passa por todas as abas, modificando aqui de acordo com o que a gente viu como correto, tá? Só para ficar padrão. Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Hora de perguntar. Não? Ô, professor, Oi. ao invés de eu puxar manual ali, a hora que eu seleciono o elemento a ser cotado e puxo a cota ali a uma distância perpendicular, certo? Ao invés de eu puxar Certo. manual, tem como eu padronizar essa distância que ele vai ficar? Não, é você mesmo que define. Mas é Você manual, mesmo que todos é define. manual. Manual. Eu vi Manual. ali que o senhor foi colocando, tipo, procurando ali o ponto mais próximo e clicava. Mas assim, não tem como eu deixar um padrão ali para ficar tudo perfeitamente alinhado, Ah, entendi, entendi. Não, tem entendeu? sim. É a cota que a gente chama de cota contínua, Certo. certo? Eu só tô aqui, ó, para criar a cota contínua, eu só tô procurando aqui. É só continuar dando enter, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Calma lá. Tem um comandozinho que faz esse padrão.
É o comando cota contínua. Espera aí, deixa eu só... Aqui, ó. É isso que você tinha perguntado, né? Ó, é o seguinte, pessoal. Essa cota contínua, depois que eu coloco a primeira cota, ela mantém padrão, a distância, né? Aí o que acontece? Em inglês, tem um comando que a cota, se eu não me engano, é o C. Em português, tem que escrever continuar. Mas eu quero que vocês testem aí para mim, fazendo um favor. Ó, aqui, ó, coloco a cota, eu escolhi aqui, ó, os dois primeiros pontos que eu quero cotar a distância, e eu escolho a distância que eu quero colocar daqui no meu desenho. Aí eu posso dar aqui, ó, o comando continuar e dou um Enter. Aí eu clico a cota que eu quero continuar, então eu quero continuar a partir daqui, e aí, ó, continuar a cota, daí eu clico aqui, ó, bem do ponto onde eu quero continuar, que é o ponto que eu escolhi, que seria o, a distância, e eu coloco aqui, ó, cota em série. E aí eu clico em cota em série e eu continuo cotando, tá? Ó, e aí é só eu ir clicando ponto a ponto que eu quero cotar, que ele já cota tudo para mim, na mesma distância padrão, certo? Mas agora eu quero que vocês testem aí, a maioria de vocês deve ter em inglês, né? Então, eu gostaria que vocês testassem aí para mim, como que tá o de vocês. Ó, é o comando continuar. Aí eu clico bem em cima de onde eu quero continuar e coloco cota em série. E aí eu venho para cá. Se não der, qualquer coisa, pessoal, coloca provavelmente vai ser o nome continue, tá? Então, ó, aqui, vou colocar aqui para vocês. Comando continue. Escreve continue, dá um enter, depois que fizer a primeira cota, daí vocês têm que clicar bem aqui, ó, no pontinho onde tem esse encontro. Aí vai aparecer aqui, cotens. Ah, é só clicar, não precisa nem escrever continuar. Ó, é só clicar aqui em cima. Ó, clique aqui no meio com o botão normal. Aí vai aparecer essas opções. Aí escolhe aqui, cota em série e continua a partir da onde parou, tá? Então não precisa escrever o comando continuar. É só aqui, ó. Bem nesse pontinho. Aí eu venho aqui, cota em série e continuo. Certo? Eu vou fazer de novo aqui então, ó. Ó, vamos fazer de novo as nossas cotas. Aqui, ó. Então, eu venho aqui na cota e coloco a primeira. Quem que vai ser a minha primeira cota? A cota aqui indicando o tamanho da espessura da minha parede. Então, eu coloco a distância que eu quiser aqui, ó. Tá? Aí, coloquei aqui essa distância. Agora, eu quero continuar a partir daqui. Então, daí eu venho aqui, ó, bem nesse pontinho do meio, clico em cima e coloco cota em série, que vai ser aí também a segunda opção de vocês, mas em inglês vai ser outro nome.
E aí eu vou clicando aqui, ó, até o próximo ponto. Aí automaticamente ela já vai fazer o próximo ponto. Eu venho e clico aqui, ó. Aí vocês repararam que eu estou indo de ponto a ponto, eu estou colocando uma cota contínua. Ó, ela vai me dar continuamente o tamanho da minha casa. Então isso é importante que ela seja contínua, para não ficar bagunçado o desenho, certo? E quando eu começo uma cota, eu tenho que começar ela e ir até o final, tá? Eu não posso parar, não, certo? Do outro lado vai ser a mesma coisa, ó. Eu vou cotar aqui, então eu começo, coloco esses 2 pontos, e aí eu coloco aqui a distância que eu quero. Como que eu faço para continuar? Passo aqui ó, no centro, clico, cota em série. E aí eu continuo ao longo do meu desenho, certo? Então aqui, ó, eu continuo ao longo do meu desenho, até acabar, tá? Vocês entenderam? Hein? Sim, professor, eu entendi. Tá, então beleza. Consegui entender também, tranquilo. Beleza. Aí é o seguinte, agora para cotar aqui dos outros lados, ó, quer ver o que vai acontecer? A gente consegue cotar aqui, cotar em série também. Só que, por exemplo, essa cota dessa parede aqui a gente não colocou. Então a gente tem que criar uma outra cota aqui dentro mesmo, ó. Por quê? Porque eu preciso indicar o quanto tem essa distância aqui também, tá? É importante fazer isso. Então daí eu venho, coloco, já que eu comecei essa cota, eu tenho que ir com ela até o final. É, aqui não deu para continuar. Mas aí a gente coloca aqui. E depois a nossa última cota daqui até aqui. Certo? Ah, ficou muito em cima aqui, então afasta essa cota aqui. Então, move, dá um comando M, move. Aí, pessoal, eu falo aqui para vocês, tá? A cota está contínua, mas essa cota aqui, ela é desnecessária, porque a gente já sabe que todas as paredes têm 13 centímetros. Então, eu posso clicar em cima dela e excluir. E eu mantenho só essas 2 cotas aqui de dentro, porque elas são importantes. Certo? Outro lugar que ficou sem cotar, pessoal. Aqui, ó. Esse aqui também está sem cota. Então, daí a gente tem que fazer a nossa cotinha. Então, eu venho aqui, coloco a minha cota daqui a aqui, e aqui vai dar para continuar. Aí eu venho aqui, ó. Cota em série, e aí eu faço essa cota aqui também. É importante essa porque ela ficou sem, certo? Aqui na frente eu também posso fazer a minha cota, porque eu preciso ver quais são as distâncias que eu tenho aqui. Então, aqui ficou com 1,56 e continuo cotando até aqui, certo? Posso cotar aqui até o final do meu terreno? Posso também, certo? Inclusive, eu posso continuar essa cota aqui até o final do meu terreno. Então, cota em série até aqui, à frente do meu terreno, certo? E aí eu tenho que reparar se eu não estou esquecendo de nenhum lugar que ficou sem cota, sem especificar. Aí vocês repararam aqui, ó, tá vendo o desenho? Ele ficou um pouco poluído com essas cotas. Então eu posso também pensar em diminuir o tamanho da letra, eu posso pensar em diminuir o tamanho dessa setinha de arquitetura, tá? Então, quer ver? Vamos mexer na configuração da cota, ó, anotação. Aí eu venho aqui em gerenciar estilo de cota, vou modificar
Vou diminuir tanto o texto, vou colocar o texto como 0,15 e vou colocar aqui símbolos e setas como 0,15 também. E dou um OK, fechar. Ah lá, ó, ele já fica mais limpinho, né? Principalmente aqui nessas regiões que eu tenho a cota em cômodos menores, certo? Então, pessoal, essa escala aqui eu posso dizer que é uma... Então, eu posso colocar aqui embaixo, ó, na minha legenda. Isso aqui é a planta baixa. Planta baixa. Tá? E aqui, ó, eu tenho que escrever qual que é a escala que eu estou trabalhando. Então, nesse caso aqui, como eu sei que eu desenhei em unidades de 1, e essa unidade de 1 representava 1 metro, então a minha escala aqui é 1 para 100. Tá? Quando que eu vou mudar a escala? Quando que eu vou mudar a escala? Quando eu altero a escala por meio do comando scale, que é escala, tá? Então, eu vou copiar esse desenho aqui e eu vou alterar a escala dele, tá? Então, pera lá. Ó, vou copiar esse desenho aqui e vou alterar a escala dele. O que é alterar a escala, pessoal? Quando o meu desenho não cabe no papel, eu tenho que mudar a escala. Ou às vezes ele está muito pequeno no papel, tem que ser maior, mais detalhado, então daí eu aumento a escala. Só que daí o que vai acontecer? Quando eu aumento a escala, muitas vezes, quer ver, ó, como que faz para aumentar a escala? Vamos fazer um do ladinho aqui, ó. Então, eu vou fazer um quadrado aqui, ó, de 1 por 1. E eu vou aumentar a escala dele. Como que eu faço para fazer isso? Vocês vão escrever o comando scale, tá? Então, C-A-L-E. E dá um Enter, certo? Aí eu vou selecionar os objetos que eu quero alterar a escala. O que significa alterar a escala? Aumentar ou diminuir. Então, eu vou selecionar os 4 objetos, porque eu quero aumentar a escala dos 4 objetos. E dou um Enter. Aí eu vou pegar o ponto de referência. Eu vou pegar um pontinho aqui embaixo, porque é a partir dele que a minha escala vai aumentar ou diminuir. Então, eu pego esse pontinho e aí eu vou escolher qual é a escala que eu vou aumentar. Eu vou aumentar 2, 3, 4, 5, 1000 vezes? Eu que vou escolher. Então, se eu quero aumentar a minha escala de 1 para 100, aliás, reduzir a minha escala, né? De 1 para 100 para 1 para 50, significa que o meu desenho vai dobrar de tamanho, certo? Então, aí eu vou ter que multiplicar por 2, tá? Então, olha lá. Meu desenho que tinha aqui, ó, um lado, lembra que tinha 1 metro de lado? Agora ele tem o quê? 2 metros de lado. Por quê? Porque eu multipliquei por 2, certo? Então, o desenho em si, ele tem 2 metros de lado. Só que se eu quiser representar o mesmo objeto, ele vai continuar sendo 1 metro, né? Só que daí o que acontece? Aí eu preciso alterar a escala da minha cota. Então, aí por isso que eu tenho que criar uma outra cota lá. Então, quando eu venho aqui, ó, em gerenciar estilos de cota, e eu tenho uma escala aqui 1 para 50, é porque eu já tinha criado ela, né? Mas eu posso criar ela. Vamos copiar uma daqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó, novo. Então, eu estou copiando a escala 1 para 50. Deixa eu só excluir essa aqui anterior. Tá, então eu vou criar uma escala 1 para 50. Então, eu vou criar uma nova. Vou escrever aqui, escala 1 para 50. Por que eu estou copiando 10? Porque eu quero manter as mesmas configurações, certo? Não pode ter 2 pontos, é para cima. As mesmas configurações. Então, aí, o que vai acontecer? A única diferença é que aqui, ó, em unidades primárias, o fator de escala, ele vai ter que ser metade. Porque eu vou estar na escala 1 para 50. Então, eu vou ter que colocar aqui, ó, 0,05. 0,5. Tá? Aí eu vou trabalhar o meu desenho na escala 1 para 50. Aí eu vou ter uma cota que quando eu tiver um desenho 1 para 50, né, que significa o desenho 1 para 50? Ele é o dobro de tamanho na minha folha de papel. Então, o dobro de distância representa a mesma distância, né? Então, daí eu venho aqui e dou um OK, certo? E fecho. Aí, ao invés de eu pegar e usar essa cota, que é aqui 1 para 100, eu venho aqui e escolho agora a cota 1 para 50, né? Então, vamos ver o que acontece. Vou fazer do outro lado aqui, ó. Então, ó, quando eu tô com a cota 1 para 50, ó, a mesma distância aqui com a cota 1 para 100
que é 2 metros, na cota 1:50, essa distância aqui representa 1 metro, certo? Então, é que faz diferença, tá? Eu posso trabalhar com cotas lá no final, quando eu fizer o layout do meu desenho? Posso, mas por enquanto eu quero que vocês entendam aqui, certo? Aí, por exemplo, se eu vou mudar a escala aqui do meu desenho da minha casa, aqui está 1:100. Eu quero colocar em 1:50, então eu tenho que multiplicar esse desenho inteiro por 2. Vamos fazer isso? Então, como que é o comando? Scale. Aí eu vou selecionar tudo, vou selecionar quase tudo, porque eu não quero aumentar a minha escala da letra ali embaixo. Eu vou selecionar todos os elementos que fazem parte dessa planta, dou um Enter. Aí eu pego esse pontinho aqui do cantinho como referência, levo ele um pouquinho para lá, quero colocar a escala 1:50, então eu tenho que duplicar o meu desenho. Dou um 2, Enter. Certo? Então, agora, o que aconteceu com o meu desenho? Ó, o desenho é o dobro, né? Então, aqui eu tenho escala 1:100, aqui eu tenho escala 1:50. Eu enxergo ele de mais perto. Mas aí, qual que é a diferença? Mudou a distância da minha casa? Então, aqui, ó, se eu tenho aqui um quarto de 4,20 metros, nessa casa diferente, eu vou ter um quarto com outro tamanho de cota? Com outro tamanho, de outra dimensão? Não, eu vou ter os mesmos 4,20. Só que se eu vim aqui mais perto, olha o tamanho que tá, 8,40. Por quê? Porque eu usei uma cota que está na escala 1:100. Ah, mas então o que eu faço? Ou você altera a sua cota, a sua configuração lá 1:50, ou você pega e muda de cota. Então, eu vou selecionar essas aqui, que são cota 1:100. Aí eu venho aqui e mudo elas para cota 1:50. Então, eu procuro aqui na minha listinha, ó. Onde que vai estar a minha cota 1:50? Aqui, ó, escala 1:50. Aí eu clico, olha o que acontece. Ela volta a indicar as dimensões que ela realmente tem, certo? Sem mudar o tamanho da minha letra. Então não é ficar alterando o tamanho da letra, porque às vezes no mesmo projeto eu vou ter um desenho na escala 1:100, um desenho na escala 1:200, um desenho na escala 1:50, né? Então aí e se eu vou alterando o tamanho da minha letra também, se num desenho 1:50 eu coloco uma letra, se num desenho 1:50 eu coloco a mesma cota que estava, né, o mesmo desenho, e duplico ele inteiro, eu vou alterar o tamanho da minha letra. E eu não quero alterar o tamanho da letra, eu quero manter o mesmo tamanho. Porque não é porque está no desenho maior que a minha cota, a letra da minha cota tem que ser maior, né? Então, aí eu altero a escala da cota. Então, aí como já está acotado, o que eu tenho que fazer? Eu posso selecionar todas as minhas cotas, aí eu venho aqui em anotação, essa cota aqui, ó, tá, escolha, a configuração dela tá para ser 1:100, é a mesma coisa quando eu vou mudar a fonte de uma letra. Quando eu quero mudar a fonte de uma letra num textinho do Word, eu não tenho que selecionar o textinho e lá escolher a letra. Aqui é a mesma coisa. Eu quero mudar a configuração da cota, né, para pegar um outro tipo de cota, eu seleciono as cotas que eu quero mudar, aí eu venho aqui e escolho a cota que eu quero pôr. Então, estou mudando o tipo de letra, entre aspas. Aí, quando eu chego aqui, ó, eu tenho realmente a dimensão que eu queria ter, né? Então, aí eu só tenho um trabalhinho que eu tenho que selecionar todas as cotas. Ah, não quero ter esse trabalho. Então, altera a escala do desenho antes, e aí depois você faz as suas cotas, né? Também é uma opção. Então, só deixa eu alterar tudo aqui. Então, olha lá. Aí eu venho aqui na minha anotação e escolho a minha cota 1:50. Então, daí tá tudo certo. Então, aqui eu tenho dois desenhos, é o mesmo desenho, só que aqui a escala tá... lá a escala estava 1:50, aqui a escala... Lá a escala estava 1:100, aqui a escala tá 1:50. Certo? Ah, mas eu quero fazer um desenho menor. Eu quero fazer um desenho na escala 1:200. Então, eu tenho que diminuir esse desenho aqui pela metade, tá? Para fazer uma cota 1:200, certo? Como que eu faço? Como que eu sei qual que é o valor que eu vou multiplicar? Então, daí eu posso fazer na calculadora. Se eu quero pegar e fazer de 100 para 200, e eu tenho que multiplicar por 0,5, significa que eu estou fazendo 100, que é a cota que eu tenho, dividido por 200. Ah, mas eu quero mudar para 171, para 1:150. Então, eu vou pegar 100,
que é a minha cota que eu estou atual, e vou dividir por 150, que é a cota para a qual eu quero mudar. Então, daí está dando 0,666. Se eu fizer na calculadora essa divisão. 100, que é a cota atual, dividido por 150. Então, se eu multiplicar aqui, ó, criar esse desenho para fazer diferente. Ó, eu quero passar esse desenho aqui que está na escala 1 para 100 para 1 para 150. Então, como é uma escala um pouco maior, ele vai ficar um desenho menor. Então, eu coloco aqui o desenho, como que chama? O comando Scale, dou um Enter, seleciono todas os meus elementos, dou mais um Enter, clico num ponto de referência. Como eu fiz a conta aqui, que para passar de 100, de 1 para 100 para 1 para 150, eu tenho que multiplicar por 0,66, eu coloco aqui, ponto 66666. E dou um Enter. Ah lá, meu desenho diminuiu um pouquinho. Então, ó, ele era desse tamanho, ele diminuiu um pouquinho. Significa que ele está numa escala um pouco maior, né? 1 para 150. Então, aí eu mudo aqui, ó, tenho que colocar que ele está numa escala 1 para 150. Mas, nossa, o que aconteceu com a minha cota? Minha cota agora, ó, ela está dando cômodos bem pequenos. Então, vamos criar uma cota 1 para 150? Então, daí a gente tem que vir aqui... anotação, aí eu gero aqui a minha cota, vou ter que criar uma nova. Então, eu vou copiar qualquer uma das duas, né? Então, nova. Agora, eu vou colocar escala 1 para 150. E dou um continuar. Ih, não pode usar 2 pontos, eu sempre erro. E dou um continuar. Tá? Com isso, o que vai acontecer? Eu venho aqui em unidades primárias, em vez de deixar o fator de escala como 1, eu vou colocar o fator de escala como 1,5. E aí eu dou um OK. Um 1,5. E dou um fechar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui minhas cotas. Venho em anotação e escolho agora a minha cota 1 para 150. E olha lá o que acontece. Meu desenho volta a ter as dimensões que ele tinha mesmo. Calma aí que não voltou a ter as dimensões. Por que aqui voltou e aqui não? 3,27. Ah, aqui eu não mudei. Eu estava vendo 2,5. Então aqui eu também tenho que mudar. Leve um sustinho. Aqui eu tenho que mudar. Ó, todos esses aqui eu tenho que mudar. Vamos mudar todos. Eu venho aqui, anotação, escolho, bota 1 para 150. E aí vai ficando do tamanho certo, tá? Mas aí agora eu quero que vocês reparem no seguinte. Então, ó, nesse desenho, olha a proporção, né, o tamanho da minha cota perto do desenho. Tá bem grande, né? Aí se eu venho aqui no desenho um pouco maior, olha o tamanho da minha cota perto desse desenho. Ele já começa a ficar um pouco insignificante. E olha aqui o tamanho da minha cota num desenho 1 para 50. Quase nada, né? Isso significa que o tamanho da minha cota está mudando? Não. O tamanho aqui do número no papel, a hora que eu for imprimir, é o mesmo. O que muda é o desenho em si. Então dá a impressão que o número está menor, mas na verdade o número está do mesmo tamanho. Só que olha só, num desenho pequeno, é difícil trabalhar com cota, entendeu? Quando eu tenho muitas cotas para detalhar. Então, quando eu estou cotando um desenho, o ideal é que ele esteja numa escala um pouco maior, né? Então, uma escala 1 para 50 é ótimo, só que se eu deixar 50, eu vou gastar muito papel. Por isso que, às vezes, uma escala 1 para 75, ou uma escala 1 para 100 até, tudo bem, sabe? Mas, assim, quanto mais eu conseguir deixar maior o meu desenho que eu for cotar, dependendo da quantidade de detalhes que ele tiver, melhor, certo? Então, a gente já falou, então, sobre como configurar a cota e o comando escala, tá? Agora, a gente vai falar mais uma coisinha importante. A gente vai falar sobre criação de blocos,
tá? Então, peraí. Então, o que que significa a criação de um bloco? Lembra que eu falei para vocês sobre fazer aquela planta layout lá, que tinha uns bloquinhos prontos? Esse nome de bloquinho pronto é justamente porque ele já vem pronto. Então, vamos supor, ó, eu quero fazer aqui nessa sala de jantar, eu vou fazer o tamanho, uma mesa, né? Então, eu vou criar uma mesa aqui de 1,80 m por 1 metro, aí 1,80 m e 1 metro. Então, isso aqui é uma mesa, né? Aí eu quero criar também as cadeirinhas, né? Então, eu vou colocar um círculozinho aqui para representar minha cadeira. 30, tá? Então, ó, ponto 22. Aí eu quero copiar. Antes disso, eu vou cortar aqui. Aí eu vou copiar ela para cá, ó, são as minhas cadeirinhas. Aí eu vou dar um espelhar para copiar para o outro lado. Então, eu tenho aqui uma mesinha com 6 cadeiras. Só que aí, ó, o que acontece? Cada linha que eu criei é uma linha separada. Então, isso é muito ruim, porque se eu quiser movimentar essa mesa para outro lugar, eu tenho que selecionar todos os elementos. Só que daí tem um comando, que é o comando block, que faz com que todos esses elementos desse desenho se tornem um só. Então, daí eu vou dar esse comando, ó, block. É B-L-O-C-K. E dou um Enter. Aí apareceu aqui essa janelinha. Eu vou colocar o nome do bloco. Vou colocar aqui, ó, mesa de jantar. E vou colocar ó, o tamanho, né? 1,80 m por 1 metro. E aí eu crio aqui o meu bloco. Não pode ter vírgula. Então eu vou colocar 180 centímetros. Aí eu dou um OK, seleciono os objetos, dou um Enter. Aí mesa de jantar, 180 por 100 centímetros, dou um OK. E aí, ó, o que acontece? Se eu clicar aqui em cima de uma linha, ó, ela já seleciona todas as linhas juntas, tá? Então, isso é muito bom, porque daí se eu quero pegar essa mesa e movimentar para lá, eu não preciso ficar pegando um monte de desenho, né, ó. É só eu movimentar ela aqui do jeito que eu quiser. Ah, mas eu peguei um desenho já pronto da internet, só que ele tem uns detalhes que eu não gosto. E ele já está assim. O que que eu faço? Eu posso usar o comando inverso do block, que é o explode. Eu vou explodir esse bloco. Então, aí, qual que é o comando? Explode. Então, escrevo explode, dou um Enter. E aí eu clico em cima do bloco que eu quero destruir. Só clicar em qualquer e dou um Enter. Aí, ó, o que acontece? Meus elementos estão separadinhos de novo. Então, se eu pegar um bloco pronto da internet e eu quero dar uma alteradinha nele, é só eu dar um explode e aí fazer isso. Ah, mas serve para outras coisas também? Serve. Eu posso fazer um bloco de cotas. Então, eu posso pegar as minhas cotas aqui e blocar para não ocorrer nenhum tipo de problema. Posso blocar aqui a minha esquadria, por exemplo, ó. Então, por exemplo, ó, eu quero blocar aqui o desenho da minha esquadria, porque eu acho mais fácil eu trabalhar com ela em bloco. Então, daí eu dou um comando block, escrevo aqui, ó, esquadria 150 centímetros, 1 metro, por 100 centímetros. Aí eu tenho que selecionar os objetos. Dou um Enter de novo e dou um OK. Então aí aqui, ó, minha esquadriazinha, ela já está selecionada. Se eu copiar aqui do lado, ó o jeito que fica bonitinho. Certo? Então isso é um bloco.
Isso serve para facilitar o desenho, tá? Então, assim, não necessariamente eu vou ter que utilizar, mas serve para facilitar algumas coisas, tá? Então, agora, pessoal, eu só quero falar mais uma coisa para vocês que eu não falei ainda. Mas, uma coisa que é importante. Se eu tenho aqui uma janela, eu vou ter que nomear essas janelas. Porque depois eu vou ter que criar uma tabela de janela, tá? Então, eu já vou ensinar aqui como nomear essa janela. E aí, depois, na próxima, a gente vai aprender a fazer a tabelinha de janela, tá? A tabela daí. Aí, eu quero colocar aqui para vocês, então, ó. Essa janela aqui é uma janela que é a janela J1. Então, daí eu escrevo aqui. Eu posso colocar ela de um jeito que não vai atrapalhar meu desenho e posso colocar aqui também um círculo em volta dessa janela. Por quê? Da janela não, né? Do nome. Por quê? Para ficar mais fácil de achar e separar ela do resto do desenho, tá? Então, isso aqui é um detalhe, tá? Aí, além disso, eu posso colocar também o nome das portas. Então, como que eu faço o nome da porta? Essa porta aqui é a porta P1, tá? Então, é a porta lá da entrada. Eu posso colocar um círculozinho também. Se eu quiser colocar um quadradinho para janela e círculo para porta, tá? Isso serve para quê? Para depois eu detalhar. Então, aqui eu tenho a janela 1 e a porta 1. Aí, aqui eu tenho uma outra janela. Então, aí vai ser janela 1? Não, vai ser janela 2. Por quê? Porque ela é de outro tipo. Entendeu? Ela não é nem só outra janela em quantidade, né? Ela é outro tipo de janela, né? Então, essa aqui vai ser a minha J2. Ah, mas daí aqui, ó, no outro cômodo eu tenho uma janela idêntica a essa. Então, eu também posso nomear ela como J2. Por quê? Porque elas são do mesmo tipo. Eu estou só identificando, é como se fosse uma legenda. Então, eu tenho então uma outra janela igualzinha aqui nesse cômodo. Então, eu coloco ela aqui, ó. Então, as minhas J2 estão identificadas com J2. A minha J1 está identificada como J1, mas eu ainda tenho mais um tipo de janela, que é a do banheiro, que ela é diferente dessas outras. Então, eu nomeio aqui como J1, certo? E aí eu já crio aqui a minha legendinha de janelas e portas, tá? Ah, cadê as outras portas da casa? Nesse desenho aqui não tem. Mas vocês têm desenhos aí de porta na casa de vocês, tá? Eu vou aconselhar vocês o seguinte, tá? Então, como que vai ficar a nossa atividade de hoje, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer daqui para frente? Vocês vão fazer a cotagem do projeto de vocês. Vocês vão ter que cotar. Para fazer as cotas, vocês vão ter que utilizar as configurações da cota. Só que eu vou querer o projeto de vocês na escala 1:50 e não 1:100. Então, vocês vão ter que dobrar a escala do projeto. Aí, vocês vão ter que fazer uma cota configurada para um desenho 1:50, tá? Por que eu quero que vocês façam isso? Para poder, na hora de colocar aqui desenhos, detalhes como esse aqui de janela 1, janela 2, não ficar tão poluído, certo? Fica melhor, fica mais fácil de enxergar. Uma outra observação que eu quero que vocês entendam. Esse desenho aqui está 1:100. Então, cada metro desse projeto vai ser impresso num papel e cada metro vai ter 1 centímetro, tá? Isso significa o quê? Que se eu tenho aqui um cômodo que tem 4,4 metros, no desenho ele vai sair 4,04 centímetros, tá? Então, se eu vejo aqui, ó, o tamanho da minha letra, seleciono ela e ela está 0,2, significa que no papel ela vai sair em 0,2 centímetros, 2 milímetros. Então, é a mesma altura da cota, tá? Aí, se eu fizer a minha escala, no meu desenho, com uma escala 1:50, e dobrar o tamanho
dessa letra aqui e ela for para 0,4, ela vai ocupar o mesmo espaço. Então, a ideia é que vocês utilizem letras de 0,2 no desenho 1 para 50. Então, não é porque o desenho está maior que eu tenho que fazer uma letra maior, certo? Isso é importante. Então, eu vou pegar esse J2 que está aqui, por exemplo, e vou levar para minha janela aqui, ó. Então, ó, perto dessa janela, ó, olha aqui, essa aqui. Perto dessa janela, olha o tamanho do J2. Perto dessa janela, olha o tamanho do J2. Então, ele fica menos fluido, tá? O que mais que eu tenho que ter aqui, ó, no centro do meu cômodo? O nome dele. Então, eu vou colocar aqui, ó, cozinha, tá? E aí, o que que eu tenho que colocar aqui, que mais? A área dela. Então, vamos supor que a área dela aqui... Vamos supor que a área dela aqui, ó, seja de, sei lá, 13 metros quadrados. Vocês lembram como calcular a área? Vou ensinar de novo. Aproveitar para ver que a gente está precisando, né? Então, para calcular a área, eu escrevo área, dou um Enter. Aí eu seleciono aqui, ó, os 4 pontos nos 4 cantos. Aí eu dou um Enter, ele sai aqui, ó, minha área é de 47. Então, ó, foi importante ter feito isso. Deu 47 metros quadrados. Um cômodo de 2,80 por 4,20 tem 47 metros quadrados? Não, porque aqui eu estou num desenho de escala 1 para 50. Então, para eu calcular a área, eu tenho que estar no desenho de 1 para 100, tá? Então, ó, área, dou um Enter. Seleciono os 4 pontos, dou um Enter. Então, deu aqui, ó, minha área deu 11,76. Eu olho aqui embaixo, ó, nesse númerozinho aqui. 11,76. E aí eu venho aqui e coloco 11,76 metros quadrados. E dou um Enter. Tá? E aí tem que colocar aqui mais, qual outra informação? O tipo do piso. Piso cerâmico. Pessoal, então é isso, certo? Então, o que que a gente vai ter que fazer hoje para o nosso desenho, né? Que eu quero que vocês continuem aí, eu vou ficar aqui ativo para tirar dúvidas que forem surgindo. Eu quero que vocês façam isso. Coloquem o desenho do projeto de vocês numa escala 1 para 50. Como que eu vou fazer isso? Multiplicar o meu desenho por 2. Aí nisso eu vou ter que fazer a minha cota, mas eu vou ter que configurar a cota para fazer uma escala 1 para 50 e vou cotar o meu projeto. Aí feito isso, eu vou ter que fazer o quê? Colocar, nomear as minhas janelas e as minhas portas. Então todas as janelas que forem iguais, iguaizinhas em tamanho, tanto em largura, eu posso nomear com o mesmo nome. Janelas que são diferentes, eu já nomeio com nomes diferentes. Então, eu vou colocando J1, J2, J3, J4, que for necessário. Não esquecer que eu tenho que deixar aqui, ó, essas 3 informações em cada uma dos meus cômodos. E além dessa informação, também uma informação de nível, tá? Eu acho que a maioria de vocês já está com um projeto assim nesse nível. E além disso, pessoal, vocês vão poder cotar também agora o corte, né? A cota de um corte segue mais ou menos, segue essa orientação. Eu vou abrir um projeto aqui completo para que vocês possam ver um corte cotado. Deixa eu abrir. Compartilhar a tela. Aqui, ó. Aqui a gente tem um corte cotado.
Então, ó, só para vocês terem uma ideia, aqui é a planta baixa, que é parecida com o que a gente está fazendo, né? Enfim. Aí depois disso, pessoal, aqui tem um corte, ó, um corte longitudinal da casa, tá? Então aí como que fica o corte? Eu tenho que colocar o nível, ó, o nível, né? Eu identifico também o cômodo que eu tô. Aí eu coloco a cota do pé direito inteiro. Então aqui, ó, tem um pé direito de 4,10 m, é um pé direito alto. Só que eu também tenho que cotar a altura das minhas portas, ó. Então essa porta aqui tem 2,5 m, eu coloco aqui uma cota, depois uma cota de 1,60 m até o fim, certo? Aí aqui, ó, tem a cota também da platibanda. Vou aproximar, ó. Anda daqui até aqui. Tá vendo que não ficou muito bom aqui? Porque tá tampando? Então eu preciso ver, reparar esse tipo de coisa. Então eu tenho que cotar aqui, eu tenho que colocar a minha cota aparecendo, tá? Aí aqui, ó, tem um detalhezinho de platibanda, detalhe falando que é um rufo, detalhe falando qual que é a inclinação do telhado, então esse tipo de detalhe tem que ter, certo? Aqui, ó, na minha cozinha, o que eu tenho? Oi? Aqui na cozinha, o que eu tenho de cota, ó? Aqui é uma cozinha que eu não tenho azulejo até o teto, né? Então é só até a altura de 2,10 m, que é onde acaba a janela. Aí eu tenho aqui a distância da janela, do chão até a janela, a altura da janela e a distância da janela até a laje, certo? E assim por diante. Então eu tenho que cotar tudo que for possível, tá? E colocar o nível aqui também. Reparem que o nível do banheiro, ó, é um pouquinho mais baixo. Então aqui eu tenho um nível no dormitório 45, no banheiro meu nível é 3 centímetros mais baixo. Pode ser 2 centímetros, 3 centímetros, justamente porque é uma área molhada, né? Para evitar qualquer tipo de transtorno na hora de fazer a limpeza. E aí aqui, ó, eu tenho a cota da janela de 1,53 m. Por que um número quebrado? Porque ele está 3 centímetros abaixo aqui, tá? Então aí no final das contas, esse quarto tem pé direito de 3 metros, o banheiro no fim das contas tem um pé direito de 3,03 m, porque ele tem o chão um pouquinho mais baixo, certo? Pessoal, eu vou disponibilizar esse projeto aqui para vocês lá no AVA, e aí pode ser uma oportunidade para vocês copiarem, realmente copiar, porque a gente está na disciplina de desenho auxiliado por computador, não é a disciplina de projeto arquitetônico. E aí, o que eu quero que vocês treinem? Eu quero que vocês treinem como fazer cada detalhe que é necessário. Então, como fazer essa rachurinha aqui? Como fazer a rachura, certo? Tá vendo que aqui, ó, o desenho ele representa até o reboco? Então, vocês podem fazer, quanto mais detalhe, melhor, certo? Olha esse detalhe aqui da pia, tá? Então, daí, ó, tudo isso, olha esse fogão. Então, isso aqui tudo é possível fazer, tá? Então, eu quero que vocês treinem. Então, eu vou deixar disponível, eu vou deixar livre, eu não vou cobrar isso de vocês. Mas eu quero que vocês reparem, entendeu? Porque aqui, ó, nesse projeto, ele está bem completo. Ele tem aqui a nomeação, ó, dos cômodos, tudo certinho. Nesse projeto não tem aqui o piso, falando qual é o piso que tem, só que se eu for lá no meu corte, eu tenho o piso aqui, ó, piso cerâmico, em todos eles, ó, piso cerâmico, piso cerâmico, piso cerâmico, revestimento no detalhamento. Então tá um projeto bem completinho. Ele tá com um selo aqui, mas eu vou tentar apagar a parte do selo e vou passar aqui para vocês, certo? Se eu não conseguir tirar o selo, eu vou passar o desenho aqui em imagens, né, em JPEG para vocês, tá bom? Por enquanto, pessoal, é isso que a gente tem. Eu quero então que vocês façam as cotas, tanto aqui da cota da planta baixa, como a cota do corte também, tá? Então, tá vendo? O corte também tem que ter bastante cota, tá certo? Eu vou ficar aqui online, tá? Durante um tempo, para que vocês possam ir fazendo e tirando dúvidas também. Então, vocês podem ficar à vontade. Eu vou parar a gravação para depois disponibilizar e não ficar tão pesado o vídeo. E aí, a gente está aí à vontade para fazer o nosso desenho.